Gálatas 3, versículo 6, diz assim, a experiência de Abraão. E ele disse, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhes foi imputado para a justiça. Amém? O acreditar em Deus justificou a vida de Abraão. Abraão não foi maior do que Jesus. Abraão não foi maior do que Deus. Mas na história da Bíblia, do Velho Testamento, não se contemplaram pessoa tão grandemente quanto contemplou Abraão. Porque as bênçãos que Deus entregou para Abraão, ela foi tanto material, grande material, quanto grande também espiritual. Porque Deus chamou ele para ser pai de todas as nações, eternamente. Amém? Aí as pessoas ficam chamando o homem de pai. Esse aqui é pai fulano, pai Beltrano. Não existe. O teu pai é Abraão. Amém? O teu pai da fé, ele chama-se Abraão. Diga glória a Deus. Agora o pai da eternidade, o pai de todos, é Deus. Aí diz assim a palavra do Senhor: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quer dizer, aquela pessoa que diz eu tenho fé, e ela professa a fé, e ela testifica da fé dela, ela é filha de Abraão. Como assim filha de Abraão? Porque ele conquistou esse título de ser pai de todos aqueles que têm fé. Mas e aquela pessoa que está lá fora, ela é filha de Abraão? Ela pode ser filha de Abraão se ela tiver fé, se ela conquistar isso através da fé. Isso não pode ser feito, originado por uma pregação no pastor, não. Isso não é originado pelo que a pessoa diz, olha, você é filho, o único que teve aqui na terra e disse, você é filho de Abraão, foi Jesus. Mas ele disse por quê? Porque achou fé naquela pessoa. A mulher hemorrágica correu até Jesus e tocou na orla de Jesus e foi curada. E ele procurava ver quem era que tinha tocado nele, dizendo, quem me tocou, quem me tocou. E ali a mulher admitiu que foi ela que havia tocado. Ele disse assim, filha, a tua fé te salvou, pois tu é filha de Abraão. Amém? Amém? A tua fé te salvou. Então quer dizer, aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Agora toda a humanidade são filhos de Deus. Os homens que são incrédulos, eles também são filhos de Deus. Mas por quê, pastor? Porque Jesus fez o sacrifício da cruz, foi por todo mundo. Amém? O sacrifício que Jesus fez foi pela humanidade inteira. Mas o sacrifício que Abraão fez foi para aqueles que são filho e herdeiro. Amém? Não se compara o sacrifício que Jesus fez. O sacrifício que Abraão fez, Deus rejeitou, que foi o filho. Quando ele disse assim, vai lá no monte, e sacrifica o seu filho único para mim. E Abraão obedeceu e foi até o monte. Quando chegou lá que foi fazer o sacrifício com o filho, Deus falou, para, agora eu sei que tu me ama mais do que esse aí, seu filho único. Talvez seja por isso que Deus deu o único filho para morrer por toda a humanidade, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo sejam filhos de Abraão. Amém? Então é necessário a gente crer, é necessário a gente confiar, é necessário a gente ser justificado por Deus. Agora eu te digo uma coisa, Abraão, ele veio como uma pessoa de postura, como uma pessoa de boa posse, ou ele veio como uma pessoa que viviam pedindo ou mesmo mendigando na rua? Ele veio com pessoa de posse. Por isso que todos aqueles que são filhos de Abraão,
não vai passar necessidade, não vai passar privação, porque a bênção de Abraão está sobre a vida dele. E se tiver em dificuldade, Deus faz um vira-volta, somente para abençoar a vida dessa pessoa, para prosperar a vida dessa pessoa, porque ela carrega no coração o título de filho de Abraão. E os filhos de Abraão, até aqueles que foram filhos de mulheres bastardas, como dizia naquela época, foram recompensados e foram enriquecidos, porque Abraão tinha muita terra. Então, se você é filho de Abraão, não importa a linhagem, não importa a origem, você também tem que ser pessoa de posse. Amém? Você também vai ser apossado da sua bênção e vai ser apossado dos teus sonhos, porque é para isso que Jesus veio, para realizar os teus sonhos. Amém? Não que você tenha que correr contra o tempo atrás disso, atrás de postura, atrás de estado, não. Mas isso vai vir para você espontaneamente, simplesmente porque você carrega no coração uma fé. E essa fé que não te limita, essa fé ela não te limita às coisas de Deus, às dádivas de Deus, porque é como premiação para a sua vida, por você estar aqui buscando a presença de Deus. Porque Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é promessa de Jesus. Isso é promessa de Jesus. Jesus veio e prometeu, então Ele prometeu, Ele cumpre. Não que Ele seja obrigado a cumprir, mas Ele vai cumprir porque Ele prometeu. E Ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Então a promessa está feita, e o cumprimento dela vai ser no dia certo e na hora certa, mas Ele vai cumprir. Amém? E voltando lá na palavra, Ele disse, no versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justifica pela fé os gentios, está vendo? Deus justifica pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Em Abraão será abençoado todos os povos. Como é que você vai ser abençoado em Abraão? É acreditando assim como ele acreditou, confiando assim como ele confiou. Porque um dia falaram para Abraão: Abraão, vai lá para aquela terra onde eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar ainda essa terra, mas vai, pega a sua bagagem e sai, vai. E Abraão pegou a bagagem dele e saiu, sem saber o rumo. E chegou lá, armou a sua tenda no lugar que ele viu que era propício, e ali permaneceu até que Deus enriqueceu a ele, porque ele obedeceu a voz de Deus, mesmo sem rumo, sem saber para onde ia. E eu sei que aqui tem pessoas que não sabem o que fazer para poder se levantar, mas Deus falou para você: vai, e você veio. É por isso que Ele vai te levantar, porque o segredo não está em muito clamar, o segredo está em obedecer a voz de Deus. Quando Deus falar para você: vai para a igreja, vai lá, venha, porque foi assim que Ele abençoou Abraão, pela obediência à palavra dele, pela obediência à voz dele. Nunca o adversário vai falar em voz, ou no seu coração, ou na sua mente, dizendo: vai para a igreja. Ele vai dizer para você ir para outro lugar, mas para a igreja não. Então, quando ouvir uma voz do seu coração, ouvir aquela amor do seu coração, aquela força te trazendo para a igreja, venha. Não importa que seja domingo, não importa que seja terça, não importa que seja sexta, Deus falou: venha, porque é naquele dia que Deus quer te entregar uma bênção. Abraão, ele recebeu pela obediência. Deus falou: vai, e ele foi. Você acha que tinha algum profeta naquela época para falar com Abraão: vai? Não, não tinha. Ali de Deus era só Abraão mesmo. Como foi que Deus falou? Deus falou na mente dele, no coração dele: vai, e ele foi. Eu acredito que os parentes de Abraão falaram: Abraão está louco, teve uma visão só porque alguém falou para ele, ou não sei, para ele sair disparado. Ele pegou tudo e foi embora. Você vê que muitos não foi com ele.
Então, é desse jeito que Deus quer nos abençoar. É desse jeito que Deus quer dar livramento. E nós não podemos entrar no jugo da lei. Ele diz que a lei é um perigo, ó. Disse assim, ó, de modo que, versículo 9, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Está vendo? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Está vendo? O que é lei? Lei é religiosidade. O que é lei? É aquilo que as pessoas pegam na igreja e colocam como tradição. A minha igreja, você tem que vir vestido assim, o fulano, o beltrano tem que vestir assim. Ele já começou a colocar lei na igreja. E as pessoas que vivem ali obedecendo a lei, elas vivem embaixo de maldição. A bênção não consegue alcançar a ela, porque ela vive pela lei individualmente. Ela anda indevidamente pela lei, porque a lei, quando você vive pela lei, você tem que cumprir todos os preceitos da lei. Aí o pastor fala assim: olha, você vai fazer tal coisa assim, assim, assim. Ah, eu não posso hoje porque hoje eu tenho outro compromisso. Ela não vai. Ela não está vivendo na lei pastoral. Ela não vai conseguir viver todo o preceito da lei. Ela se entregou à obra de Deus, mas ela não pode viver toda a lei que aquele homem colocou ali naquele ministério. Então muitas pessoas estão vivendo pela lei e não sabem. Então está vivendo sobre maldição. A vida, em vez de andar para frente, está parada, ou então está andando para trás, porque ela mesmo arrumou uma religião para ela, uma religião que domina a vida dela. A pessoa fala vai, e ela vai. A pessoa fala vem, ela vem. A pessoa fala faz isso, e ela faz. Que nem uma vez o cidadão estava me contando, o homem, que o pastor falou assim: vai lá, pega o teu salário e dá na igreja. Ele foi lá e deu. Você acha que esse cara é inteligente? Não é. Porque se um pastor, qualquer pessoa me falar, pega o teu salário e me dá aqui, eu falo: você vai me devolver quando? Eu não vou passar fome. Eu não vou passar fome para deixar o homem bem na vida. Então isso é uma lei, é uma tradição, é algo que a pessoa está vivendo embaixo de maldição. É por isso que Deus não levanta. Deus vai te levantar quando você usar a inteligência, a sabedoria que Ele te deu. Deus te dotou de sabedoria e de inteligência, e Ele quer que você viva pela fé. O que é viver pela fé? Viver respeitando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e fazendo o que você pode, não aquilo que você não pode. O impossível quem faz é quem? É Deus. E isso é uma coisa impossível. Como é que você vai deixar de comprar o teu pão, comprar o teu almoço, a tua janta, para poder mandar, ou para poder dar para outro comprar para ele? Aonde que isso está certo? Como é que você vai fazer absurdamente algo para alguém, sendo que você está precisando? Ah, mas a viúva, olha o argumento da religião. Ah, a viúva de Sarepta chegou, Elias disse assim: ó, dá-me desse pão, e eu vou comer deste pão, e depois você faz para você. Olha o argumento. As pessoas ficam com aquilo na cabeça: puxa vida, a viúva não tinha nada, era uma época de fome, eu vou fazer, eu vou dar tudo. Aí vai lá e dá tudo, depois chega lá com a conta. Depois chega com a conta baratinha, que nem essa aqui, 275. Pastor, paga aqui para mim. Paga aqui, pastor, porque ele não tenho nada com isso. Paga você, aconteceu com você que gastou. Ele está errado? Não, ele não está errado.
Ele não botou a faca no teu pescoço dizendo assim, dá ou desce. Foi você que deu. É porque você, em vez de viver pela fé, você decidiu viver pela lei. Você decidiu viver pela lei, obedecer ao homem e deixar de obedecer a quem? A Deus. Então você vai ter que viver pelaquela lei, pelaquela tradição que o homem fala. Por isso você vê muitos religiosos por aí, passando uma vida, me perdoa a expressão, miserável. E o homem de Deus lá com o carrão do ano, uma Ferrari, um Corolão, né? Hilux, andando de RAM, né? E o coitadinho andando de Fusca, andando de carona. Andando de carona até a pé. Porque decidiu viver pela lei em vez de viver pela fé. A voz que você tem que ouvir é a voz de Deus que fala no seu coração. Não ouve a voz do homem. Ouça a palavra de Deus, medita nela, que Deus vai te dotar de sabedoria, de conhecimento. Tiago disse, o apóstolo Tiago disse assim, ó: quer sabedoria? Peça a Deus. Ele te dá e ele não cobra nada por isso. Amém? Ele diz, ele nada te prospera, né? Ele nada te pede em troca. Porque tudo que Deus te dá é gratuito. Porque Ele sabe que você tem necessidade. Deus só te dá porque Ele sabe que você tem necessidade. Então, a palavra de Deus está dizendo: de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. E diz no versículo 10: todo quando, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Porque o livro da lei é grande. Você vê que os 10 mandamentos são grandes. É tanta coisa que tem escrito ali que Jesus falou: vamos resumir o negócio. Ame a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Vamos resumir esse negócio. E é assim que nós vivemos, pela fé em Jesus Cristo, para não sair do parâmetro da salvação e da vida eterna. Amém? E ele disse no versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá. É pela fé. Acredita, creia, confia. Ah, pastor, mas aqui, como é que eu faço para vir para a igreja? Pastor, eu não sou batizado nas águas. Como é que eu faço para batizar nas águas? É pela fé. Você quer batizar nas águas? Marca o dia para batizar nas águas. E viva a fé. Continua vindo, tomando Santa Ceia, participando dos cultos. E quando Jesus voltar, você vai com Ele. Amém? Assim. É isso que a Bíblia diz. A minha Bíblia não é diferente da deles. A minha Bíblia é a mesma. E Deus fala que nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Permanecer na igreja buscando. Não vivendo lei, não vivendo mandamento de homem. Ah, mas aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado. Não, aqui tem que ser do seu jeito, do jeito que você vem. Deus falou: vem como está. Se a palavra de Deus, se o Espírito Santo não conseguir mudar seu coração, quem vai mudar? Ninguém vai mudar seu coração. É o Espírito Santo que te muda, é o Espírito Santo que te refaz. Não adianta você se entregar para o homem, porque você obedece ao homem, mas deixa de obedecer a Deus. Quem está acima, o homem ou Deus? É Deus. Não deixa ninguém mandar na sua vida, não. Você não é burro de carga de ninguém, não. Não deixa as pessoas viver bem nas suas custas e você viver mal, não. Porque Deus te chamou para vencer. Ah, mas falaram assim para mim, vai? Então você prefere seguir o homem do que a Bíblia, a Escritura Sagrada. O próprio Paulo disse aqui em Gálatas, ó, capítulo 5 aqui, ó. Olha o que ele disse aqui. O próprio Paulo disse aqui no capítulo 5, ó. Olha o que ele disse, ó.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é livre. Permanecei, pois, firme e não vos submeta de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque quando você estava no mundo, você obedecia a quê? Às potestades, aos vícios, né? Aí você passou para a igreja, agora você obedece o pastor. Você entrou no jugo de escravidão de novo, você é escravo. Você não é servo de Deus, é servo do pastor, porque o pastor manda, você faz. E quando Deus manda, você não faz. Quando Deus manda, você não faz. É justamente por isso que as pessoas não queriam perto deles. Porque eles mandavam fazer os absurdos e eu não fazia. Eu só fazia o que Deus mandava. Vai, faça isso, é para você fazer, tá bom, se der eu faço, se não der eu também não faço. Aí não me aceitaram na religião por causa disso. Porque eu deixo de obedecer ao homem para obedecer a Deus. Então eu era mal visto. Ah, não, você está aqui, você tem que obedecer tudo. Eu falei, não, eu tenho que obedecer a Bíblia. Eu leio a Bíblia e é assim. Eu não vou fazer o que você quer. Não faço. De jeito nenhum. Nem tudo que eu faço você pode fazer. Amém? Então você tem que obedecer a Bíblia Sagrada, não ao pastor. Ah, mas o pastor falou para fazer assim. Você vai ver, vai analisar. Se der, você faz. Se não der, você não faça. Você só pode fazer o que está no seu alcance. Nunca se entregue demais para ninguém. Porque se você se entregar para alguém, você vai ficar nas mãos dele. Amém? Você vai viver debaixo da lei. E Gálatas diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Está vendo? Mas ele não quer que a gente dê ocasião à carne. Ele disse lá mesmo. Como assim dar ocasião à carne? É você se perder. De tal maneira que deixar de obedecer até a Deus. Entendeu? Então isso é dar ocasião à carne. Mas ele disse aqui, voltando, ele disse que o justo viverá pela fé, né? Ao passo que o justo viverá pela fé. Versículo 11. Em verdade, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. A obediência ao homem não procede de fé. E ele disse, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Está vendo? Quer dizer, tem que obedecer tudo. Você não pode obedecer metade. Agora, pela fé em Jesus Cristo, você não precisa obedecer toda a lei. Você precisa simplesmente colocar a sua fé em ação. E quando errar, dizer, Senhor, me perdoe. Ele vai te perdoar. E você vai retomar a sua vida com Deus. E vai viver de fé em fé com Jesus. Porque você é justificado pela fé, pelo arrependimento. Você se arrependeu, pediu perdão para Deus, Deus te perdoou. Mas não é por isso que Deus te perdoou, que você tem que todos os dias errar no mesmo erro. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, vai topar você o quê? Errando. E aí? Aí não vai. Amém? Então a tua consciência é que vai dizer, Senhor, eu já errei muito nisso aqui. Agora eu não vou errar mais. Eu vou me consertar com Deus e acabou. Amém? E ele disse aqui no versículo 13, 12, né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for o quê? Pendurado no madeiro. Está vendo? E disse para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que? Prometido. O Espírito Santo que você tanto almeja no seu coração, ele é uma promessa de Deus para você pela fé. Como assim, pastor? Pela fé? Se a pessoa diz assim: eu não acredito nesse negócio de Espírito Santo, falar em língua, ele nunca vai ser batizado com o Espírito Santo, porque é pela fé. Se ele disser assim: eu acredito que o Espírito Santo pode se apossar de mim, eu começar a falar em línguas, eu começar a exaltar a Deus, eu vou além agora, o Espírito Santo. Na mesma hora o Espírito Santo vai tomar ele, ele vai começar a falar. Porque é tudo pela fé. Amém? Ah, mas há muito que fala em língua por aí, mas é a língua dos anjos, e às vezes é até o inimigo. Certo isso? Certo, sim. Porque a Bíblia diz que quando o teu corpo se abre, né, e você está em pecado, está fazendo o que é errado, o diabo encosta. E você abre o teu corpo espiritualmente, em vez de entrar o Espírito Santo, porque o Espírito é o que? É santo. Você tem que buscar ele em santidade, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Aí a pessoa não ora, não lê a Bíblia no jejum e quer buscar o Espírito Santo. Aí quem é que entra? O adversário. Então tem muita gente sendo enganada com língua de anjo, dizendo que é o Espírito Santo. Porque é impossível jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Você acha que o diabo conhece essas coisas? Claro que conhece. Ele viu Deus fazendo o homem. Ele viu, ele sabe. Ele conhece a fraqueza dos homens. Então ele vai em cima daquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe. Então ele engana muita gente. Como é que o homem lá no centro de Macumba consegue falar em língua? Quem é que está nele? É o Espírito Santo, é? Não é. Eu sei porque quando eu era jovem, né, eu ia num lugar pegar doce lá, e chegava lá, vi um monte de gente rodando lá, outros falando em língua, caindo, rolando, igual essas igrejas por aí. Igualzinho. Eu vi. A pessoa caía, batia os pés, daqui a pouco embolava a língua, rodava, fazia aquele redemoinho. Eu falava: nossa, que coisa esquisita. Você acha que o diabo não está enganando muita gente dessas igrejas por aí, não? Tá, porque a pessoa está cheia de mágoa no coração, está magoada, está enfesada com as pessoas. Você tem um mato. Aí daqui a pouco está falando em língua na igreja. Que nem uma senhora que me parou um dia, falou um monte lá em língua, falou uma coisa: olha, Deus está me falando, e você vai passar no estreito, ele vai riscar até morrer. Eu olhei assim para ela e fiquei prestando atenção. Peraí, mas essa mulher não é aquela que corre atrás do marido com a faca todo dia lá? Que eu ficava lá em cima e via. Eu ia jogar bola com o marido dela dizia que apanhava dela, que ela corria atrás dele com a faca, mas era da igreja. Eu falei: mas como é que pode? A mulher está falando em língua dizendo que é do Espírito Santo e corre atrás do marido com a faca para matar. Então não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Então você tem que prestar atenção e ver se aquilo mesmo é o Espírito Santo. É que nem um pastor, engana todo mundo, mente para todo mundo. Sai com mulher por aí e daqui a pouco está em cima do outro, está falando em língua. E tem gente que acredita. Você tem que conhecer o seu pastor. Saiba de uma coisa, você tem que conhecer o seu pastor. Ah, mas ele não abre a porta para a gente, ele não conversa com a gente, ele entra no altar, já vai embora, sai fora, ué. Um pastor que não te atende, que não conversa com você, então não é pastor. Porque o pastor é para atender as ovelhas, na sua atenção, para dar atenção. Se ele não tem tempo para você, então ele não tem tempo para a igreja. Ele não tem tempo para a obra, porque ele não tem tempo para você. Ele não serve para ser pastor.
Entenda uma coisa: qualquer dia, qualquer hora que você ligar para o pastor, fala, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração para mim aqui, ou quero que o senhor me atenda, e ele ficar adiando, marcando, eu vou marcar lá para tal dia, porque a agenda está cheia. Se a agenda dele está cheia, você tem que procurar outro, porque já não sai mais para atender, já tem muita gente para atender, você já não vai conseguir uma vaga. É assim que é a vida pela fé. Não viva pela lei, não. Não fique esperando do homem coisa boa, não, porque o homem não pode te dar coisa boa. Quem te dá as coisas boas é Deus. É Deus que te dá as coisas boas. É por isso que Deus disse, está vendo? Ele morreu, ele fez maldito por você. Ele fez maldito e morreu na cruz por você, para que a bênção de Abraão chegasse até o gentio. Em Jesus Cristo, está vendo? A fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Amém? Todos serão batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz. Então o Espírito Santo habita em você. Cuida do Espírito Santo que habita em você. Fortalece ele dia por dia, buscando, orando para a igreja, se consagrando. Pastor, eu não posso fazer jejum, então não faça, faça uma consagração. O que é consagração? Consagração é você jejuar tomando água, suco, se hidratando. Amém? Não comendo coisa pesada. Isso é uma consagração. O que é jejum? É você pegar de manhã, lavar o rosto, com água, unge a cabeça com óleo e fique em paz. Não toma o seu café da manhã. Se você quiser meio-dia, você vai lá, faz a mesma coisa, unge a cabeça com óleo e quebra o jejum. Fala, Senhor, isso é o que eu tenho para te entregar. Você passou o café da manhã, você já está jejuando. Aí, por exemplo, eu vou jejuar o dia inteiro. Aí você não come nada, não come nem beba, você vai fazer um jejum. Aí na hora que você for comer alguma coisa, até a hora que você aguentar, se for 1 hora, 2 horas da tarde, à tarde ou à noite, você vai lá e faz a mesma coisa. Ora, unge a cabeça com óleo, lava o rosto e entrega para Deus o teu jejum. Amém? É assim que jejua. É assim que a Bíblia me ensina a jejuar. Eu jejuo pela Bíblia. Amém? Agora consagração, consagração eu faço quase todos os dias, porque jejum eu já estou quase não aguentando mais. Ó, amém? Isso aqui é a marca de não jejuar. Mas consagrar a gente consagra, bora. Tem vezes que eu faço o jejum 2, 3 dias. Uma vez eu fiz um jejum de 3 dias, sem água, sem nada. Quando eu coloquei água na garganta, trincou. Amém? Então eu já fiz muito jejum. Só que o que adianta é comunhão com Deus, oração e fé. É isso que adianta. Amém? Você não pode entregar nada para Deus para poder o seu rosto ficar desfigurado. Você não pode entregar nada para Deus para depois ficar reclamando. Tudo que você fizer para Deus, faça com alegria, porque assim Ele recebe. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem, por essa palavra? Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é soberano. Jesus, te adoramos, Senhor, te louvamos, Pai, te exaltamos. Bendito seja o Deus vivo da palavra, o Deus todo-poderoso que está aqui neste lugar. Ele te trouxe aqui para te abençoar, para mudar a sua história, para fazer com que você venha vencer. Jesus, toca no teu povo, abençoa, Senhor. Dá livramento, faz o teu poder agir, a tua força se manifestar. Jesus. Eu quero subir
Levanta as tuas mãos para os céus agora, ó Deus vivo da palavra,
Toca nesta alma, toca nesta vida, Senhor. Visita os familiares do teu povo. Entra com o teu poder, com a tua unção, meu Pai. Manifesta a tua glória e derrama, meu Deus, o teu Espírito. Meu Deus, que este povo seja um povo mais abençoado desta cidade. Dá livramento, Senhor. Faz o teu povo, meu Deus, manifestar o teu poder, a tua glória, em nome do Senhor Jesus.